Olá, vamos fazer a correção da apostila Universitário, volume 2, a segunda apostila, da página 3 até a página 9, que foi a atividade da semana de 26 de julho a 30 de julho. Então, a nossa atividade começa aqui na página 4, atividade número 1. Então, eu já fiz as divisões, né? 69 dividido por 2, olha, sobrou o resto 1. 69 dividido por 3, o resto é 0. 40 dividido por 3, o resto é 1. E 40 dividido por 5, o resto é 0. Então, um número, para ele ser divisível, o resto tem que ser 0. Então, quais números aqui que o resto são 0 e que significa que são divisíveis? O 69 por 3 é divisível, o 40 por 3 não é, a letra A também não é, e a letra D é divisível. Número 2, entre os números, todos estes, quais são divisíveis por 7? Então, eu fiz todas as divisões aqui e nós temos que analisar o resto. Então, aonde tivermos resto 0, significa que é divisível. Então, o número 56 é divisível por 7, o número 63 e o número 147. 3. Quais são os números naturais menores que 20? Não se esqueça do 0, que são divisíveis por. Quais são os números divisíveis por 2? São todos os pares. Então, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18. Quais são divisíveis por 3? Aqueles que têm no resultado da tabuada do 3. 0, 3, 6, 9, 12, 15 e 18. E por 5? 0, 5, 10, 15. Por 10, o 0 e o 10. Por 20 e por 30 é só o 0. O número 4, o número 2472 é divisível por 12. Qual é o próximo número natural que seja divisível por 12? Então, é uma afirmação. Se este número é divisível por 12, para descobrir o próximo, basta somar mais 12. Então, somando, nós chegamos em 2484, que será o próximo número. Número 5 é para assinalar verdadeiro ou falso, já está tudo correto aqui. Número 6, calcule o maior número natural divisível por 12 e menor que 600. Então, o 600, ele é um número que é divisível por 12. Se nós fizermos a divisão, o resultado vai dar 50 e o resto vai ser 0. Então, significa que ele é divisível. Se ele é divisível, basta subtrair 12. Então, 600 menos 12 dá 588. Então, este é o maior número que será menor do que 600. Toda vez faz isso. Escreva a sequência de todos os números naturais divisíveis por 5 menores que 45. Então, se é menor, o 45 não entra. Então, resultado da tabuada dos 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40. Paramos aqui. Faça o mesmo para os números naturais divisíveis por 3. Maiores que 15 e menores que 39. Então, o 15 e o 39 não entram. Somando de 3 em 3, 18, 21, 24, 27, 30, 33 e 36. Número 9, na página 8. Quais dos seguintes números são divisíveis por 2? Então, temos que analisar. Se o número for ímpar, ele não é. Se ele for par, então, ele é divisível por 2. Esse daqui é par também, então também é divisível por 2. Este é ímpar, não são, e o último é par, também será divisível por 2. Escreva os números naturais divisíveis por 2, maiores que 1 e menores que 19. Então, é a sequência dos números pares, 2, 4, 6, 8, até chegar no 18. Número 11, indique quais dos números a seguir são divisíveis por 3. Para nós sabermos quando um número é divisível por 3, nós temos que somar os algarismos. Então, somando aqui na letra A deu 14. 14 não é divisível por 3, porque não é resultado na tabuada do 3. Então, este daqui não é. Na letra B, a soma deu 7, também não é. Na letra C, a soma deu 13, não é. Na letra D, a soma deu 18, e 18 é divisível, tem na tabuada do 3. Então, esse daqui está correto.
Na letra E também, olha, a soma deu 21. 21 é divisível por 3. Então, a letra E é divisível por 3. E a letra F não é divisível. Número 12, sem efetuar a divisão, justifique porque este número é ou não divisível por 3. Então, a primeira coisa é somar todos os algarismos deste número. O resultado deu 15. Então, se deu 15, é divisível, pois a soma dos algarismos é divisível por 3. Então, esta é a justificativa. E a resposta do número 13, verdadeiro ou falso, está aqui. Explique por que todos os números de 3 algarismos iguais, como 555, 777, 444, por exemplo, são divisíveis por 3. Então, é porque a soma dos algarismos iguais será igual a 3 vezes o algarismo, o que nos fornece um número divisível por 3. Então, sempre que for 3 algarismos iguais, vai ser divisível por 3. Observe os números e diga quais deles são divisíveis por 4. Então, olha, vamos observar. Para ser divisível por 4, nós vamos olhar apenas os 2 últimos algarismos. Nesse caso é 20. 20 é resultado da tabuada do 4, então é divisível. 36 também é resultado. Agora, o 85 não tem na tabuada do 4, nem o 13, o 8 tem. O 94 não tem. E 00 sempre vai ser divisível por 4, os números que terminarem em 00. Então, esses aqui são os números divisíveis por 4. Para ser divisível por 5, ele precisa terminar ou em 0 ou em 5. Então, é só observar o último número. Todos que terminam em 0 e em 5 é divisível por 5. Esse número aqui é divisível por 4 e por 5. Justifique as respostas. Então, olha, para ser por 4, nós temos que olhar os 2 últimos, que é 12. O 12 tem na tabuada do 4, então é divisível por 4, pois os 2 últimos algarismos são divisíveis por 4. Não é divisível por 5, porque não terminou nem em 0 e nem em 5. Número 17. Diga se 3.370 é ou não divisível pelos números a seguir. Justifique sua resposta. Então, ele é par, é divisível por 2. Somando os algarismos, deu 13. Então, não é divisível por 3, porque não tem na tabuada, não é divisível. Os 2 últimos algarismos é 70. 70 não tem na tabuada do 4, então não é divisível por 4. Termina em 0. Então, se termina em 0, é divisível por 5. Apresente todos os números de 2000 a 2010 que são divisíveis por 2. Estão aqui. Por 3, olha, somando os algarismos, 2 mais 1, 3. 2 mais 4, 6. E 7 mais 2 dá 9. Então, tem na tabuada. Por 4 são estes daqui e por 5 estes outros. Qual o número que nós devemos colocar no triângulo para ser divisível por 4? Temos que colocar o número 2, o menor número. Vai ficar 12.332. 32 tem na tabuada do 4. E para ser divisível por 5, tem que colocar o 0. Todo número terminado em 0 e em 5 é divisível por 5. Aqui temos o maior número de 3 algarismos diferentes que sejam divididos por 4, na letra B, é o 984. E o maior número de 3 algarismos divisível por 4 é o 996. Número 21. Considere estes números. Diga quais deles são divisíveis por 6. Então, para ser divisível por 6, o número tem que ser par. E além de ser par, porque é divisível por 2, nós temos que somar os algarismos e tem que ter na tabuada do 3. Então, aqui, olha, a soma deu 15, tem na tabuada do 3. A soma deu 21, tem na tabuada do 3. Este aqui, a soma deu 30, mas ele é ímpar, então não pode, tá? Para ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2, então tem que ser par. E a soma dos algarismos tem que ter na tabuada do 3. Para o número ser divisível por 8, nós temos que fazer todas as divisões. Então, eu dividi todos eles aqui embaixo. É só vocês verificarem que o único número que deu exato é o 456. Para ser divisível por 9, a soma tem que dar um número que tenha na tabuada do 9. Se nós observarmos as somas aqui, nenhuma tem. Então, não tem. Opa! E para ser divisível por 10, ele precisa terminar em 0.
e o único número que termina em 0 é o 4.890. Então, tem que gravar bem as regras. O 22. Entre os números naturais maiores que 8.000 e menores que 8.100, quais são divisíveis por 6 e, ao mesmo tempo, por 10? Então, o que eu fiz? Coloquei aqui todos os números que são divisíveis por 10, entre 8.000 e 8.100. Estão todos em azuis. E aí, eu coloquei os números que são divisíveis por 6. Então, para ser divisível por 6, tem que ser par. E a soma dos algarismos tem que ter na tabuada do 3. 8 mais 1 dá 9, tem na tabuada. 8 mais 4 dá 12 e 8 mais 7 dá 15. Então, os números que são divisíveis ao mesmo tempo por 10 e por 6, entre 8.000 e 8.100, são estes daí. 23, encontre o menor número de 3 algarismos que seja divisível por 6. Ele tem que ser par e a soma dos algarismos tem que ter na tabuada do 3. Então, o único número é o 102. Para ser divisível por 8 é o 104. Se nós dividirmos, a divisão vai dar exata. Para ser divisível por 9, nós temos que somar os algarismos e o resultado tem que ter na tabuada do 9. Então, o menor número é 108, que 8 mais 1 dá 9. E para ser divisível por 10, ele tem que terminar em 100. Então, o menor é o próprio 100. Terminar em 100 não, tem que terminar em 0. Então, aqui na página 13, nós finalizamos a correção dos exercícios também da semana de 2 a 6/8, que era da página 9 até a página 13. Espero que tenham entendido.